Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema delicado, mas muito necessário. Uma reflexão crítica sobre certos modelos de liderança em contextos religiosos. Um tema bem importante. Muito. E a nossa fonte é um artigo que, olha, me chamou muito a atenção. É do presbítero Marcos Benedito e o título é O Método da Serpente na Igreja. Título forte. Bem forte. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a análise que ele faz do que ele mesmo chama de falsos homens de Deus. A gente vai explorar as características, as táticas e, principalmente, o impacto que esse tipo de liderança tem, sempre pela ótica do autor, claro. Uhum. A ideia é entender a linha que ele traça entre o que seria pastorear pessoas e o que ele define como, bom, simplesmente administrar interesses. Pois é, e eu acho que um bom ponto de partida é deixar claro que o texto não parece ser um ataque generalizado, sabe? Não, de forma alguma. Não é uma crítica a toda a liderança, pelo contrário, me pareceu um exame bem focado num desvio de conduta bem específico. O que o autor coloca sob o microscópio é essa dissonância, né? Entre uma aparência de piedade, de espiritualidade e a negação total do que seria o propósito de uma liderança servidora. Exato. E para não ser só uma opinião, ele vai costurando o argumento com muitas referências bíblicas. É como se ele dissesse, olha, a régua para medir isso aqui já existe. Exato. E para a gente entrar nesse argumento, acho que o ponto central é uma distinção que o autor faz e que, para mim, foi a chave de tudo. Ele meio que separa os líderes em duas caixas. Os que pastoreiam pessoas e os que apenas administram interesses. O que ele quer dizer com administrar interesses? Bom, ele descreve líderes que constroem estruturas que servem a eles mesmos. Certo. Protegem seus privilégios, se cercam de um círculo de confiança, muitas vezes com a família, com aliados. E o resto da comunidade? Bom, ele usa uma expressão bem dura. Massa de manobra, mão de obra barata e descartável. Nossa, é muito pesado. É chocante pensar nisso. O rebanho vira uma ferramenta, né? Não uma família. O que é poderoso nessa descrição é como ela vira de cabeça para baixo a imagem mais central da liderança cristã, que é a do bom pastor. Sim, a clássica. O autor joga essa imagem na mesa logo de cara, citando aquela passagem de João que diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que o artigo descreve é a inversão completa disso. Total. No modelo bíblico, o líder se sacrifica pela comunidade. Nesse desvio que ele aponta, a comunidade é que é sacrificada para o benefício e para a promoção do líder. É um contraste absoluto. E é esse contraste que alimenta toda a crítica dele. Esse contraste fica ainda mais nítido quando ele avança na metáfora. Ele fala que esses líderes não estão construindo igrejas. Eles estão construindo, e a expressão dele é feudos espirituais. Nossa, que imagem. Um feudo, né? É muito forte, né? Um feudo é um território de um senhor onde ele manda e desmanda. E não fica só na imagem. Ele detalha os comportamentos que criam esse ambiente. Atitudes bem concretas. Exatamente. Por exemplo, não existem reuniões abertas para tomar decisões importantes. Certo. Debates, sugestões, nem pensar. A estrutura é toda desenhada para que o poder nunca seja questionado. Entendi. E não tem planejamento coletivo, muito menos prestação de contas. Nada. E o ponto talvez mais sensível, esses líderes não aceitam ser confrontados. Qualquer questionamento é visto como um ataque pessoal, uma rebelião. É isso. O que é fascinante na análise é como ele amarra tudo isso a uma motivação central. A busca não é por comunhão, sabe? Por crescimento conjunto. Não. A busca é por controle. O objetivo não é formar discípulos que pensam, mas ter seguidores submissos. Essa estrutura toda que ele descreve como um sistema fechado, autoritário, é apresentada como uma distorção muito grave do que deveria ser uma comunidade de fé. E ele dá um peso teológico para essa crítica, né? Não é só má gestão. Exatamente. Ele não trata isso como um simples estilo de liderança diferente. Ele enquadra como uma falha espiritual grave. E para isso ele busca uma citação do profeta Jeremias que é pesadíssima. Qual é? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Uau! Ao usar essa referência, o autor está dizendo que, na perspectiva bíblica, essa atitude não é só um erro administrativo. É uma conduta que atrai uma condenação divina direta.
Nossa. Isso eleva o nível da discussão para muito além de uma simples preferência de modelo de igreja. Ok, então a gente tem um sistema fechado de controle, que ele chama de feudo, mas como é que se mantém o controle num ambiente desses? O que acontece quando alguém começa a questionar, a pensar por conta própria e não se encaixa mais ali? Aí é que a coisa fica, segundo o autor, ainda mais perversa. E é nesse ponto que ele introduz a analogia que dá nome ao artigo todo. A estratégia da serpente continuativa. Ele descreve um cenário muito específico quando uma pessoa da comunidade começa a ter um pensamento crítico ou simplesmente não se submete mais aos interesses do líder, uma tática de manipulação espiritual é acionada para neutralizar essa pessoa. E como é que funciona essa tática? O autor faz uma comparação direta e bem ousada. Ele pega a fala da serpente para Eva lá no Jardim do Éden, que basicamente dizia: você não vai morrer. Pelo contrário, você vai crescer, seus olhos vão se abrir. Uma mentira com cara de promessa. Exato, uma mentira com aparência de promessa. E ele diz que a mesma lógica é usada hoje. O líder, para se livrar daquela pessoa incômoda, usa uma linguagem que parece divina. Ele lista umas frases que seriam típicas, tipo: olha, irmão, sinto que seu tempo aqui acabou. Nossa. Ou: Deus me mostrou que aqui você não vai mais crescer. Ou a mais direta de todas: Deus está te mandando sair. Caramba, isso é muito sério. É usar a voz de Deus para demitir alguém da comunidade. É exatamente isso. O autor tem um nome para isso: expulsão disfarçada de profecia. Que expressão. A análise dele é que a linguagem espiritual, que deveria servir para consolar, para guiar, para edificar, ela é sequestrada para servir a interesses pessoais que ele classifica como carnais. Uma manipulação. Uma manipulação que se esconde atrás de uma máscara de espiritualidade. A pessoa que está sendo expulsa fica sem ferramenta para se defender, porque como é que você argumenta contra uma palavra de Deus? Não tem como. É o mesmo mecanismo de engano que o autor aponta lá no relato do Éden. E as consequências disso, eu imagino que sejam devastadoras para quem passa por essa experiência. Ele fala sobre isso? Fala, e é talvez a parte mais sombria do artigo. Ele usa outro termo extremamente forte para descrever o resultado: assassinato espiritual. Uau. É uma expressão que pausa a conversa, né? Ele, claro, explica que não se trata de morte física, mas da destruição de coisas vitais para a jornada de fé de uma pessoa. Vocações, sonhos, fé e esperança. É uma lista brutal. E que tipo de ações configuram esse assassinato? Segundo o texto, são ações como humilhar publicamente, descartar pessoas que antes eram úteis, sabe? Sim. Excluir quem pensa diferente, manipular a verdade para isolar alguém e, a ferramenta mais poderosa de todas, usar o medo espiritual. O medo. O medo do castigo divino, o medo de estar fora da bênção. Ele resume a lógica citando outra passagem sobre o ladrão que não vem senão para roubar, matar e destruir. Na visão dele, esse líder age como um ladrão da fé alheia. Isso é terrível. Fico pensando no impacto a longo prazo para quem foi vítima disso. A pessoa sai só magoada ou o estrago é maior? O estrago descrito é profundo. As pessoas não saem apenas chateadas, elas saem feridas, muitas vezes traumatizadas. Imagino. O artigo menciona que muitas desenvolvem uma aversão ou, nas palavras dele, ódio da igreja como instituição. Perdem a confiança em qualquer tipo de líder. Com certeza. E no pior dos casos, perdem a própria fé e se afastam completamente de Deus, porque associam a imagem de Deus àquela figura abusiva que as feriu. Faz sentido, infelizmente. E para dar a dimensão da gravidade, o texto lembra daquela advertência muito dura de Jesus em Mateus sobre o perigo de fazer tropeçar um destes pequeninos. A advertência é tão severa que fala que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar. Isso mostra o peso que esse tipo de abuso carrega na perspectiva que o autor apresenta. Até aqui o autor descreveu o que e o como, né? O controle, a manipulação, as consequências. Mas o que eu achei mais revelador foi o diagnóstico dele sobre o porquê. O que leva um líder a agir assim.
Ele não aponta para uma falha teológica ou de gestão, mas para algo muito mais humano e fundamental. Sim, ele vai na raiz do problema, que, segundo a análise dele, é o ego. Ele usa um termo da psicologia e aplica ao contexto espiritual. Narcisismo espiritual. Um conceito poderoso. Muito. A ideia é que a estrutura religiosa se torna um palco para a vaidade pessoal. O ministério deixa de ser sobre Deus ou sobre as pessoas e passa a ser sobre o próprio líder. E é por isso que a teologia que eles pregam entra em conflito direto com a forma como eles vivem. Que tipo de conflito? Ele aponta os paradoxos. São líderes que pregam sobre renúncia, mas não abrem mão de nenhum privilégio. Pregam sobre humildade, mas são incapazes de ouvir uma crítica ou pedir perdão. Pregam sobre transparência, mas a vida e as finanças deles são uma caixa preta. A famosa faça o que eu digo, não o que eu faço. Exatamente. E para embasar esse diagnóstico, ele recorre a uma passagem de 2 Timóteo que descreve os últimos dias, falando de homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. E o final é a chave. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. É como se o autor dissesse, isso não é um problema novo, já estava mapeado. E como sempre, o texto apresenta um contraponto a essa figura, né? Sempre. O antídoto para esse veneno, segundo o artigo, é olhar para o modelo de liderança de Jesus. A análise dedica um bom espaço para contrastar o líder narcisista com o líder servidor. Ele lista os exemplos, né? Jesus lavou os pés dos discípulos, um ato de extrema humildade. Sim. Ele ouvia as pessoas, caminhava com os marginalizados, chorava com os que sofriam. A liderança dele não era sobre usar o poder para ser servido, mas sobre usar a posição dele para servir. O princípio é resumido naquela frase de Marcos: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. É a inversão completa da lógica do feudo espiritual. Completa. E o autor dá alguma dica prática para identificar esses ambientes tóxicos? Algum sinal de alerta? Sim, ele encerra essa sessão com algumas frases curtas, quase como um guia de diagnóstico rápido. Ele diz: onde há medo, há tirania. Forte. Onde há silêncio forçado, há opressão. Onde há idolatria de líder, Cristo não governa. São como termômetro, sabe? A ausência de liberdade, a cultura do medo e o culto à personalidade do líder são, na análise dele, os grandes indicadores de que o modelo está desalinhado com o exemplo de Jesus. Certo. A análise é bem dura. Mas e no final? O texto aponta para alguma solução ou esperança? Ou fica só na denúncia? Ele caminha para uma conclusão em 2 frentes. A primeira é sobre julgamento. Ah, sim. O autor afirma que esse tipo de abuso não fica sem resposta, que há uma prestação de contas divina. Ele cita o profeta Ezequiel. Um texto clássico sobre isso. Exato, num capítulo que é todo dedicado a uma crítica contra os maus pastores de Israel, e pega um versículo-chave. Eis que eu mesmo requererei as minhas ovelhas das suas mãos. A mensagem é clara, a responsabilidade vai ser cobrada. E a segunda frente? A segunda frente é a mais importante, e é voltada para as vítimas, para as ovelhas feridas. Ele muda o tom, que era de denúncia, para um tom de consolo, de esperança. O apelo do autor é para que essas pessoas que foram feridas consigam separar as coisas. O problema não foi Deus, mas quem usou o nome de Deus de forma indevida. Ele reapresenta a figura de Jesus como o verdadeiro bom pastor, aquele que não descarta, mas que restaura. Aquele que não aprisiona. Exato, que não aprisiona, mas que liberta. E a libertação, nesse caso, viria de onde? A solução final, que está encapsulada no texto, é uma das citações mais famosas da Bíblia, também do livro de João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo. Nesse contexto, a verdade é o que desmascara a manipulação. É reconhecer o engano, entender a dinâmica do abuso e se reconectar com um cristianismo que não se baseia em controle e medo. Mas em serviço e amor. Isso. A verdade aqui é a ferramenta que quebra as correntes do tal assassinato espiritual e permite que a fé possa, quem sabe, ser reconstruída. Uau! É uma jornada intensa que o artigo propõe. Recapitulando um pouco, então, a gente partiu de uma análise que expõe um modelo de liderança autoritário focado no ego, que o autor contrasta o tempo todo com o ideal do serviço. Vimos as táticas de controle para manter esses feudos espirituais,
a manipulação da linguagem religiosa. A expulsão disfarçada de profecia. Exato. E as consequências devastadoras disso tudo. E, no fim, uma mensagem de que há um juízo para esse comportamento, mas também há esperança de cura para quem foi ferido. Exatamente, a estrutura do argumento é muito clara. Ele identifica um problema, analisa as táticas, descreve as consequências e, por fim, apresenta o que ele vê como a solução e a esperança. É uma crítica contundente. Muito, mas que tenta terminar com uma nota de restauração. E pensar sobre tudo isso levanta uma questão que vai além do texto, sabe? Qual? Com base nessa estrutura que o autor apresentou sobre liderança servidora versus liderança de controle, como é que essas mesmas dinâmicas de poder e manipulação, muitas vezes disfarçadas de autoridade legítima, podem aparecer em outros contextos? Fora do ambiente religioso. Exato, fora do ambiente religioso. Como isso se manifesta, por exemplo, no ambiente de trabalho, numa dinâmica familiar ou até mesmo na política? É uma boa pergunta. A roupagem muda, né? Mas será que a lógica do feudo e da expulsão disfarçada não é mais comum do que a gente imagina?